Boa noite a todos. Iniciamos, então, mais uma quarta-feira no CRP. No mês de setembro, a gente está trabalhando o tema Psicologia, História e Desafios. E para hoje, dia 19 de setembro, o tema da mesa redonda é Planejamento de Carreira, Empreendedorismo e Cooperativismo. A organização das quartas-feiras no CRP começaram em 1998 e a partir de 2010 contam também com a modalidade online. Então, para quem está nos acompanhando pela rede de computadores, pode mandar seus comentários, perguntas através de um formulário logo abaixo do vídeo. E esse mês de setembro, as quartas foram organizadas pela nossa comissão de estudantes. E para hoje contávamos com a coordenação de um dos estudantes que infelizmente transferiu de faculdade e hoje ele está em aula com provas e apresentação de trabalho. Então, quem recebeu ou viu no site a nossa divulgação, que o Ronaldo estaria aqui hoje, está justificada a ausência por prova e apresentação de trabalho. Então, estou aqui no papel de coordenadora mais uma vez. Então, para quem não me conhece, meu nome é Célia, coordeno a parte de políticas públicas e eventos aqui do Conselho. Então, para a mesa de hoje, Planejamento de Carreira, Empreendedorismo e Cooperativismo, a gente conta com a colaboração das seguintes psicólogas. Tânia Mara de Góes Furtado, CRP 08-888. Ela possui graduação em Filosofia pela PUC, graduação em Psicologia pela Universidade do UTI e mestrado em Gestão de Instituições de Ensino Superior pela Universidade do UTI, é consultora organizacional na área de psicologia para empresas de médio e grande porte, atuando principalmente nos seguintes temas: diagnóstico, intervenção comportamental, treinamento, qualidade de vida, e ela é professora da Faculdade Evangélica do Paraná e da Uniandrade no curso de Psicologia. Contamos daí também com a psicóloga Mariana Catitucci Barcelar, CRP 10.021, possui graduação em Psicologia pela Universidade Tuiuti do Paraná, é pós-graduada em Gestão Comercial e Vendas pela Universidade Positivo, é sócia-diretora da empresa Grupo CIP, colaboradora da Comissão de Psicologia Organizacional e do Trabalho deste CRP. Já foi conselheira também desse CRP. E a terceira componente da mesa, psicóloga Marilene Zazula, CRP 08-4077, é doutora em Psicologia Social pela PUC de São Paulo, mestre em Administração pela Federal, formou-se como psicóloga na Universidade Federal do Paraná, é docente e pesquisadora do mestrado em Psicologia Social Comunitária da Universidade do UTI do Paraná, docente do curso de graduação de Psicologia da Universidade do UTI do Paraná, nas disciplinas de Psicologia do Trabalho, Supervisão e Pesquisa, coordenadora do projeto de extensão permanente de Feira Universitária de Economia Solidária. É colaboradora da Comissão Científica do Conselho Regional de Psicologia, participante do Fórum Regional de Economia Solidária de Curitiba, região metropolitana, do Litoral e Vale da Ribeira. Autora de vários artigos sobre economia solidária e psicologia do trabalho. Então, para começar a mesa de hoje, a gente passa a palavra para a psicóloga Tânia, que terá em torno de 20 a 30 minutos para sua exposição, que será seguida da psicóloga Mariana e depois da psicóloga Marilene. Após as exposições, a gente abre para perguntas, tanto para quem está acompanhando presencialmente como online. Ok? Boa noite. Então, planejamento, carreira e empreendedorismo, me pareceu dois temas que eu posso, talvez, contribuir um pouco, em função de estar acompanhando esse tipo de tema no meu dia a dia de trabalho. Começo com uma citação que ilustra o que seria planejamento de carreira. Então, não existe experiência mais gratificante para uma pessoa do que ela ser dona da sua própria vida, da sua própria história, ser diretora do curso da sua história. E isso, na verdade, é o planejamento de carreira. Alguém poder saber o que vai ser e como fazer com que isso aconteça na sua vida. Então, para que uma pessoa possa sentir que ela planeja a sua carreira, eu coloco algumas coisas como essenciais, né?
formar-se, graduar-se numa determinada área significa muito pouco hoje em termos de mercado de trabalho, em termos de formação e de conhecimento, uma vez que a gama de conhecimento em todas as áreas é muito ampla. Né? O indivíduo se forma, mesmo que seja numa área humana, exata, não importa, ele vai ter que se definir como uma identidade profissional. Afinal, a que eu vou me dedicar? Mesmo que ele tenha interesse por vários aspectos de uma área profissional, vai ser impossível, numa única carreira, ele poder exercer todas as atividades derivadas de um determinado conhecimento. E o sucesso vai depender muito dessa identidade. Para isso, né, as coisas não acontecem simplesmente por eu querer. É preciso que eu tenha ações e estratégias com metas muito claras naquela direção que eu desejo alcançar. E, ao mesmo tempo, eu vou atuar num determinado contexto. Não é num contexto qualquer. É aquele que eu me defino como identidade profissional e contexto profissional. Então, eu também preciso saber o que esse mercado quer, o que esse mercado precisa. E isso também faz parte do planejamento da carreira. Eu relaciono bastante o planejamento de carreira com o empreendedorismo, uma vez que, na verdade, o empreendedor não é somente aquele indivíduo que resolve ser empresário. Em tempos outros, quando se falava de empreendedor, se falava daquele indivíduo que resolve ter uma empresa e que quer saber de negócios, quer ter iniciativa, proatividade para alguma coisa em termos de negócio. Hoje, qualquer carreira profissional depende de uma atitude empreendedora. Então, relacionando planejamento de carreira com atitude de empreendedorismo, a gente, conversando com empreendedores, a gente pode tirar, de alguma forma, algumas características que são próprias e que podem ser muito úteis para aquele que planeja a sua carreira. Primeira situação, às vezes eu estou dando aula e o aluno diz, eu quero ser consultor. Né? Já escolhi, quero ser consultor, principalmente na área de psicologia do trabalho, na área de psicologia organizacional. Veja, ninguém pode ser consultor se não acumular uma determinada experiência, né, de atividade profissional. Então, muitas vezes, no próprio planejamento de carreira, o indivíduo vai ter que ter uma noção clara de quanto, não só em termos de tempo, mas de acúmulo de experiências ele vai ter que ter para empreender determinada carreira na sua área profissional. Outro aspecto importante é que quem trabalha sempre para alguém. Mesmo aqueles que se dizem altamente solitários e que trabalham atrás de um computador, ele está fazendo algo para alguém. Então, trabalhar para alguém significa criar necessidades, detectar necessidades, localizar quem é o seu público-alvo de trabalho, quem precisa do seu trabalho. E hoje, cada vez mais, a rede social se tornou a forma de realmente o indivíduo atingir, escolher, né, e até divulgar o seu trabalho. Então, faz parte da atitude empreendedora o indivíduo ter habilidade para estabelecer bons contatos numa boa rede social. Outro aspecto importante que a gente vê hoje, né, o contato com pessoas. Não importa se você vai ter uma empresa e vai ter que lidar com pessoas como gestor da empresa, mesmo que você desenvolva uma carreira autônoma, o contato com as pessoas e os relacionamentos interpessoais, e muitas vezes uma equipe de trabalho, você conhecer o comportamento, saber como lidar com as pessoas. O mundo mudou, as pessoas hoje já não aceitam mais relações hierárquicas rígidas. As relações são mais horizontais. Então, detendo esse conhecimento, você vai ter mais condições de entender esse mercado de trabalho e atingir as pessoas. Também o empreendedor, na visão de quem planeja a sua carreira, vai ser aquele indivíduo capaz de ter uma visão de oportunidades. Muitas vezes, nas próprias aulas de psicologia, eu digo para os alunos, né, quando eu me formei, não existiam tantas áreas onde o psicólogo efetivamente atuava. Né? Algumas áreas estavam engatinhando.
E elas só passaram a existir como um campo sólido da atuação do psicólogo a partir dessa visão de oportunidade, da pesquisa, do empenho. A própria psicologia hospitalar era uma área em que psicólogos clínicos iam atuar no campo hospitalar com a teoria que conheciam para o campo clínico. Então, todo o desenvolvimento foi a partir da visão de uma oportunidade e de uma pesquisa que isso passou a gerar no trabalho. E hoje é um campo de trabalho considerado como uma carreira interessante, promissora e muito útil dentro desse ambiente. Também realizar inovações. Muitas atividades profissionais deixam de existir e outras passam a existir constantemente no mercado de trabalho para todas as áreas. Ter essa visão do que vai ser novo é extremamente interessante para que você planeje uma carreira. Se eu tenho um aluno no primeiro ano de um curso de graduação hoje, até ele se formar daqui 4, 5 anos, como estará o mundo? Será que aquilo que ele planeja hoje vai continuar existindo? Será que novas oportunidades, né? Cada vez mais, por exemplo, o Brasil, como um país que cresce, vai precisar de pessoas na área de prestação de serviços. Muito mais do que na área produtiva. Será que, de repente, eu não posso começar a estudar já meios de planejar uma carreira para atuar mais fortemente na prestação de serviços? Então, é sempre médio prazo, né? Porque muitas vezes o aluno de graduação, ele se espelha naquilo que está vigindo naquele momento que ele está estudando. Mas como vai ser o mundo do trabalho daqui 4, 5, 10 anos? Está sempre evoluindo. Uma sugestão, eu diria, de como desenvolver essa trajetória no planejamento de carreira. O que nós podemos encontrar? Um trabalho da mestre Simona Guedes, ela ressalta alguns aspectos que podem ser levados em conta no planejamento de carreira. Né? Primeiro, né, existe aquela coisa bem popular que diz assim, quem não sabe onde quer ir, qualquer lugar serve. Né? Então, o primeiro passo é ter metas claras. Né? Aonde que eu gostaria de chegar, qual a carreira que eu almejo, para daí, então, começar a delinear uma visão daquilo que eu tenho que fazer para conseguir chegar. Né? Você, ao planejar uma carreira, necessariamente você vai lidar com diferentes contextos, situações e pessoas. E eu preciso ter uma atitude firme, passar segurança. Né? Outro dia eu estava orientando uma pessoa que estava mudando de carreira e eu perguntava para ele, e isso você sabe? Ele dizia, pode ser. E aquilo você gostaria? Pode ser. Veja, alguém que diz pode ser, não passa segurança. Então, esse pode ser, é porque de fato a pessoa está insegura ou porque ela não consegue realmente perceber o quanto que é importante ela passar segurança naquilo que ela escolhe, naquilo que ela deseja. Né? Então, uma postura firme envolve mesmo que eu não tenha a detecção de todas as competências e habilidades, mas eu tenho que ter claro quais são as minhas limitações, os meus potenciais, para que eu possa me desenvolver. Né? E, nesse sentido, também buscar entender, né, quais são os obstáculos, tanto em termos daquilo que me falta para exercer aquela carreira, quanto os obstáculos do meio ambiente para que eu possa exercer essa carreira. O sonho, ele se transforma em meta na medida em que eu tenho claro quais são os obstáculos e como eu vou fazer para superar esses obstáculos. Hoje também, no mundo, né, do trabalho, a gente percebe cada vez mais pelas novas gerações que aquela ideia das gerações passadas de que você se dedicaria primeiro ao dever, depois ao lazer, mudou. Né? As pessoas hoje, até em função do excesso de informações, da agilidade, da urgência do tempo, precisam equilibrar a sua vida. Né? Então, as carreiras têm que envolver um desenvolvimento dos vários aspectos da vida do indivíduo. Então, se ele escolhe uma carreira, ele tem que entender como ele vai administrar a vida dele em termos daquilo que ele deseja, aquilo que ele precisa desenvolver para chegar lá e as outras áreas da sua vida.
Também essa questão que eu falei do pode ser, né, é um indivíduo com autoconfiança e autoestima tem muito maior probabilidade de obter os resultados. Então faz parte do planejamento de carreira eu trabalhar com as minhas questões emocionais, as minhas questões comportamentais, para que eu possa me sentir seguro e passar essa segurança naquilo que eu desejo, naquilo que eu posso fazer. Também, né, a proposta do planejamento de carreira envolve tempo. Né? Existem carreiras que para o indivíduo alcançar determinadas metas ele vai levar um tempo X e ele precisa ter uma noção clara disso. Como ele vai viver, como ele vai subsistir naquele período em que ele se prepara para o alcance de novas metas dentro da própria carreira. Né? Como ele vai empreender em termos de tempo, de custos. Tudo isso faz parte do planejamento estratégico da carreira. E, lógico que, como fala o pessoal da publicidade, não adianta você ter um bom produto, né, se não houver quem faça a publicidade dele. Então, o próprio profissional ele tem que saber, né, comunicar aquilo que ele realiza, saber falar daquilo que ele tem como habilidade, como competência, e saber, entre aspas, vender, né, a sua própria imagem, a sua competência profissional. E muitas vezes a gente percebe nas pessoas que buscam, né, o planejamento de carreira, que elas ficam assim, mas será que eu faço isso? Mas será que eu faço aquilo? Essa hesitação em termos do surgimento das oportunidades, muitas vezes faz com que a pessoa perca tempo e deixe, né, muitas vezes, de usufruir de boas oportunidades, de boas condições para garantir que essa carreira tenha o sucesso que ele deseja. Então, estar atento às oportunidades, tomar decisões rápidas, não hesitar tanto diante de situações que vão se colocando na vida dele. Metodologia. De que forma que a gente pode orientar as pessoas para fazer um planejamento de carreira e obter sucesso? Né? Nós temos o trabalho de orientação profissional, que muitos psicólogos cada vez mais se especializam nessa área de trabalho, que tem toda uma metodologia própria para ajudar as pessoas a fazerem esse trabalho e realmente conquistarem, né, esse lugar, né, que desejam, que almejam. Coaching. Muitos psicólogos hoje trabalham com coaching, muito embora a gente ainda tenha mais administradores, engenheiros, pessoas de outras áreas fazendo coaching. O psicólogo parece que se autorizou menos nesse trabalho, e eu acho que teria muita condição para que os psicólogos fizessem e buscassem, né, se instruir mais para poder ajudar as pessoas no sentido de elas detectarem as suas competências e habilidades e verificarem quais que elas precisam desenvolver para alcançar os resultados que elas gostariam. O aconselhamento, que são, muitas vezes, a pessoa está num momento, hoje as carreiras são mais longas, é muito comum a pessoa trabalhar durante 30 anos numa determinada área, mas ela não vai se aposentar com 50 anos, ela quer começar uma coisa nova na vida. E aí, muitas vezes, o aconselhamento de carreira pode ser um bom trabalho para o psicólogo realizar e uma ajuda efetiva para esse indivíduo que vai recomeçar a sua vida profissional, que não vai se aposentar e deitar numa rede. Pelo contrário, até por questões que a própria neurociência hoje nos coloca, né, a importância do indivíduo continuar ativo, dele ter uma importância, dele se exercitar enquanto capacidade cognitiva, capacidade física, capacidade de todos os seus níveis, para lhe garantir uma saúde melhor, um envelhecimento bem sucedido. Né? E o aconselhamento pode ser um trabalho que o psicólogo tem condições de fazer e que vai ajudar muitas pessoas a conseguirem dar uma continuidade ou até empreender uma nova carreira. A psicoterapia, porque muitas vezes, dentre essas questões que o indivíduo traz relacionadas às suas dificuldades de planejar a carreira ou de efetivamente ir na direção daquilo que ele precisa ir, vencer obstáculos, são questões emocionais de vida inteira e que a psicoterapia seria um caminho, né,
paralelo para que ele possa vencer essas dificuldades e trabalhar. Para ilustrar isso, né, isso tudo, lá na Evangélica nós estamos implantando a disciplina, a partir do ano que vem, de coaching de carreira, no currículo do curso, com dupla finalidade. Uma delas é realmente ajudar os nossos alunos a poderem vir a ser pessoas, profissionais, psicólogos, que sabem ajudar as pessoas no planejamento de carreira, mas também eles próprios, enquanto pessoas que vão iniciar uma carreira dentro da área, avaliar, né, o seu momento, os seus desejos, as suas necessidades, saber como fazer para si e depois, posteriormente, para o outro. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Obrigada. Boa noite. Eu vou complementar um pouquinho a fala da Tânia, um pouco dessa teoria toda que ela trouxe em relação ao planejamento de carreira e empreendedorismo, contando um pouquinho da minha vivência prática, que está vinculada à área da psicologia organizacional e do trabalho. Eu atuo com recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, e na empresa temos uma área que faz a parte de orientação de carreira, da qual eu acompanho de forma um pouquinho mais distante, mas acaba absorvendo um pouquinho do que vem do mercado, né? Então eu quero contar um pouquinho dessa prática e o que tenho percebido no mercado. Então a primeira questão que quero compartilhar é a questão de como chegam os candidatos na parte de processo seletivo em relação ao planejamento das suas próprias carreiras. Então acho que a primeira notícia é que eles chegam sem planejamento algum. Então, eu diria que das pessoas que chegam até nós, que chegam com uma visão um pouquinho mais concreta, né? Se a gente pudesse colocar isso em percentual, isso não foi mensurado, é mais intuitivo do que mensurado, o que eu vou contar de número, mas eu diria que 2% do que chega para a gente chega com um planejamento de carreira e sabendo o que quer. Então, o que eu tenho percebido que no Brasil, e eu não sei na cultura de outros países, mas no Brasil que a gente tem absorvido ali da parte prática, é que o que faz a carreira do profissional é muito mais as experiências e as oportunidades de mercado do que o planejamento que ele estrutura. Então o profissional chega até nós que ele quer aquela vaga porque ele viu a divulgação da vaga. Não porque ele gostou, não porque ele desejou, mas porque é aquela vaga que tinha no mercado, aquilo que o salário interessou e que está mais próximo da experiência que ele tinha. Então esse é o primeiro item de percepção de mercado. O segundo é que o profissional ele não caminha, né, diferente de toda a nossa teoria de planejamento de carreira, para uma direção específica. Então ele vai para onde dá para ir. Então ele não diz assim, eu quero, pensando dentro de uma carreira de uma empresa, eu quero sair de auxiliar para assistente, de assistente para analista. Ele vai. Né? Então, assim, legal, aqui eu era supervisor, eu ganhava 2.000, mas ali a analista o salário é 3, então, mesmo que ele diminua o volume de responsabilidade, que diminua o volume de desafio, ele, muitas vezes por dinheiro, opta por sair. Então, além dele não ter um planejamento, ele não saber a direção que ele quer ir, ele também, isso eu estou falando de profissionais, desde níveis mais operacionais até níveis mais executivos, e profissionais mais executivos também, que teoricamente teriam uma carreira um pouquinho mais planejada. Então, a exceção quando chega o profissional que diz, olha, eu agradeço, eu não quero essa vaga, porque não está dentro do que eu estava buscando. Geralmente, eles aceitam participar do processo seletivo porque é aquilo que tem disponível. Também tem uma situação que o profissional se deixa levar dentro da própria organização. Então, de repente, a oportunidade que ele viu dentro daquela organização é um desafio para aquele momento. Então, o profissional estudou ciências contábeis, se especializou em controladoria, mas teve uma oportunidade muito legal na área comercial. Então, mesmo que ele tivesse um planejamento inicial, a tentação de mudar esse planejamento no meio do caminho, que o mercado oferece para ele por um desafio momentâneo, por um projeto daquele momento, ele acaba desviando aquele planejamento original que ele fez em função das oportunidades de mercado. Então, como as pessoas muitas vezes não seguiram aquilo de escolher o que elas querem, escolher a direção, elas permitem que o mercado escolha a direção que elas vão tomar. Então, o que a gente vê são muitos profissionais no auge das suas carreiras e frustrados porque permitiram que o mercado escolhesse por eles e foram levados pelo mercado
Então eles chegam e dizem assim, agora não é bem, não estou feliz, vou abrir meu negócio, mas daí ele não tem o perfil empreendedor para abrir o negócio e daí ele chega em determinado momento com aquela frustração e sem saber muito para onde ir, né? Então, esses dias eu atendi uma ligação na empresa e daí uma pessoa me falou assim, oi, é difícil te achar aí? Eu falei, tá, e como que eu posso te ajudar? Não, porque tem uma vaga aí, eu não fui selecionado para ela, eu quero conversar com alguém porque eu não sei porque eu não fui selecionado para ela. Eu falei, bom, então pode vir até aqui, a gente vai conversar. Eu conversei, ela era uma pessoa de 45 anos, com uma bagagem muito grande na área de mercado, de mercado mesmo, de supermercado, de fazer compras, com uma pretensão salarial mais alta, com uma série de possibilidades de voltar para a área, mas insatisfeito porque o que ele queria ser era chefe de cozinha. Então ele tinha feito um curso de chefe de cozinha, ele tinha estudado sobre vinhos, e óbvio que qualquer oportunidade que estava vindo para ele estava insatisfeito, ora pelo salário, ora pelo desafio, e o que ele precisava era fazer toda uma reorientação, mas ele estava naquela altura com 45 anos, com 2 cursos finalizados, e que se ele fosse entrar no mercado ele ganharia menos da metade do que ele estava ganhando se ele fosse para o mercado, novamente para um supermercado. Então a dúvida dele é assim, ele falou, nada me satisfaz. Eu falei, nem vai satisfazer, você não quer mais trabalhar com isso, né? Mas talvez o que você precisa seja fazer um planejamento de carreira para você poder primeiro se reorganizar financeiramente para daí sim alcançar o objetivo daquilo que você deseja. Algo que ele deveria ter feito há muito tempo atrás, né, mas que não é tarde para ele fazer esse redirecionamento, mas a questão é que quando você opta por fazer um planejamento de carreira em qualquer altura que seja, você precisa de 3 coisas. Você precisa avaliar qual é a formação que você precisa, e formação a formação acadêmica mesmo, precisa de tempo, precisa de dinheiro, então nem todo mundo tem essa disponibilidade naquele momento, então depende da capacidade financeira. Precisa de capacidade técnica, que a capacidade técnica a pessoa pode, se for mais autodidata, buscar até sozinho, lendo livros, buscando a teoria, então não depende de fatores externos. E depende de experiência, como a Tânia bem colocou, então não adianta ser consultor sem conhecimento nenhum. Então, e a experiência muitas vezes depende do fator externo, que é o mercado de trabalho. Então, quando se faz um planejamento, e quando qualquer profissional chega até nós para falar assim, quero mudar a minha carreira, quero entrar nessa área, mas não estou conseguindo, é porque muitas vezes a capacidade financeira mesmo, de ter fôlego para mudar toda a carreira, para fazer uma nova estrutura, não permite. Então a gente tem lá um pai de família que sustenta com uma renda de 5 mil reais, mas quer mudar a carreira, para ele entrar no mercado, ele vai entrar como júnior com uma renda de 1.000 reais, e ele não vai poder, porque ele já tem o compromisso financeiro com outras questões. Então, o planejamento de carreira, a minha vivência prática tem mostrado que o profissional consegue fazer planejamento de carreira depois que ele tem uma maturidade pessoal e profissional um pouco maior, porque daí ele tem essa visão a longo prazo. Não é o estudante que vai fazer orientação vocacional ainda e que chega sem conhecer nada de mercado que vai conseguir fazer planejamento de carreira. Então, eu atendo mais a área comercial do pessoal que vem para fazer orientação vocacional. Eu atendi uma menina de 16 anos esses dias, já há algum tempo, que falou assim para mim. Falei, o que você quer fazer? O que você pensa, né? Por que você veio fazer orientação vocacional? Você veio para o mercado, você veio aqui buscar, porque o que você pensa? O que você conhece do mercado de trabalho? Ela falou, eu não conheço muita coisa, eu sei, já estudei, conversei com algumas pessoas, mas eu vim entender. Eu falei, então me conta, o que você pensa? Você vai entrar no mercado fazendo o que e ganhando quanto? Eu só precisava ter uma ideia e uma base do que aquela menina conhecia. Ela falou assim, eu vou entrar no mercado ganhando bem pouquinho, né? Então eu acho que no começo eu sei que é bem difícil, no máximo de 7, 8 mil reais. Eu falei assim, bom, então vamos começar lá da base, né? Então, não adianta, a pessoa com 16 anos, quando a gente fala assim, vem aqui para fazer uma orientação, a gente não vai fazer uma orientação, porque ela não tem ideia nenhuma nem de mercado de trabalho, né? E muitas vezes o profissional que tem lá seus 25, 30 anos também ainda não tem uma ideia, né, de mercado. Então, para a gente conseguir fazer um planejamento de carreira, que é um planejamento a longo prazo, onde a gente vai dizer lá, você quer se aposentar fazendo o quê, ele exige uma maturidade pessoal.
E daí, muitas vezes, as ferramentas, e daí eu acho que a Tânia explicou muito bem quais são as metodologias que existem, a mais indicada não é um planejamento de carreira para o momento em que o profissional se encontra, porque daí você respira fundo e fala, bom, então vamos começar contando como se entra no mercado de trabalho, qual que é a realidade, qual é o investimento. Tem muitas vezes muitas pessoas que têm um perfil empreendedor, que tem essa condição, mas que não tem ideia de como se começa um perfil empreendedor e o desejo, por exemplo, de abrir um negócio próprio, de quanto isso custa, de quanto isso leva, de qual é o fôlego que tem que ter. O próprio psicólogo, então a gente recebe muito psicólogo novo que diz assim, eu me formei e agora quero abrir um consultório. Então ele vai abrir o consultório, quando ele vai abrir o consultório, ele ainda não sabe que tem que pagar aluguel do consultório, né, que seja R$500 de aluguel. Daí ele diz, eu quero ter uma recepcionista. Então é a recepcionista, mais os encargos. Então até esse planejamento de carreira a curto prazo exige uma bagagem que o profissional que chega muitas vezes não tem. Daí ele entra mais no processo, que eu percebo, de queixa, que o mercado não está me dando as oportunidades, do que na parte prática mesmo conseguir fazer um planejamento. E esse planejamento ele exige, no meu entendimento, essa maturidade muitas vezes de mercado. Indo ainda ali para o plano de carreira, para o planejamento de carreira, eu percebo também que o mercado, os profissionais, eles chegam muito confusos, confundindo os seguintes conceitos. O que é um plano de cargos e salários, o que é um plano de carreira e o que é um planejamento de carreira, né? Então, eles chegam até nós dizendo assim, eu quero ajuda para realizar o meu planejamento de carreira, então eu quero que você faça uma recolocação profissional minha. Isso não é um planejamento de carreira, são conceitos completamente diferentes. A empresa que tem um plano de cargos e salários implantado ou que tem um plano de carreira não garante um planejamento de carreira para aquele profissional também. Porque o plano de cargos e salários, ele nada mais é do que a definição de quais são os cargos que se encontram dentro da empresa e quanto cada um daqueles cargos vão receber. E o plano de carreira dentro da empresa nada mais é do que qual é o escalonamento que vai ter dentro da empresa. Isso não tem nada a ver com o planejamento de carreira. Tem empresas com gestões bem mais atuais e bem mais modernas que já fazem planejamento de carreira dos seus profissionais. Mas isso são exceções. Então, a empresa que tem um plano de cargos e salários implantado ou tem um plano de carreira implantado, não significa que aqueles profissionais estão garantidos e que vão ter um maravilhoso planejamento de carreira, porque depende de todas aquelas etapas que a Tânia explanou muito bem. Então, também a minha percepção de mercado é que muitas vezes os profissionais chegam com a expectativa que a empresa que tem um plano de cargos e salários, e mesmo as categorias que a gente vê, os movimentos das categorias brigando por um plano de carreira, brigando por um plano de cargos e salários, com a sensação de que isso vai garantir uma aposentadoria feliz, ou vai garantir um desafio, né, maior dentro da carreira. E essas ferramentas e esses sistemas implantados não garantem isso dentro da organização. Então, assim, eu queria compartilhar um pouquinho da minha percepção primeiro dos candidatos, como eles chegam, e também a percepção de como está o mercado de trabalho. Hoje o mercado procura profissionais com experiência técnica e não necessariamente profissionais com um desejo de atuar naquela função. O que dá para o mercado uma velocidade, o profissional que já tem experiência em determinada área e entra no mercado já com experiência anterior na função que ele vai exercer, dá mais velocidade para a empresa no sentido do profissional conseguir pegar o trem andando e já começar a trabalhar. Mas ele não traz o brilho nos olhos do profissional que vai atuar dentro daquela organização. Então, hoje o mercado, ele geralmente, quando vai abrir uma vaga, ele diz, eu quero alguém com uma experiência anterior, eu quero alguém que já saiba fazer isso, mas esse profissional, ele não vem necessariamente com brilho nos olhos, porque talvez o planejamento daquela empresa não combine com o planejamento de vida daquele profissional. E daí, quando isso não combina, isso dá certo durante ali 6 meses, 1 ano, 2 anos, e depois começa um processo de desmotivação, seja da empresa com o colaborador ou o colaborador com a empresa. E geralmente, quando a gente fala em recrutamento e seleção, o tempo e o dinheiro que a gente tem
disponível, o orçamento que tem disponível para fazer a avaliação dos profissionais, ele é muito pequeno e não permite essa avaliação mais profunda para a gente entender se aquele profissional vai se sentir desafiado e feliz naquela oportunidade ou não. Então, geralmente o processo seletivo tem que ser feito de forma muito rápida e com um pouco orçamento, o que não permite a ordem de profissionais para fazerem uma avaliação mais aprofundada, para de fato se avaliar se aquele profissional atende ou não à expectativa da empresa. Então, os processos seletivos pela minha vivência, têm sido feitos de forma mais superficial, com mais velocidade, que não dá para a gente ver se combina o plano da empresa com o plano de carreira, com o planejamento de carreira profissional, que geralmente não tem. Então, seria assim, faria parte do processo seletivo a gente entender quais são as expectativas daquele profissional. Em relação ao empreendedorismo, eu também, juntando a questão do plano de carreira, o que eu percebo é que tem muito profissional com perfil empreendedor que entraria assim, a capacidade de planejar, realizar, analisar e replanejar quando tiver necessidade. Né? Então, a gente juntando essas características e que utiliza muito bem essa capacidade de empreendedorismo dentro da organização. O profissional que tem essa conscientização de que sim, ele tem a capacidade empreendedora, mas ele não tem o desejo de ter um negócio próprio, ele costuma ser os melhores gestores dentro das organizações, porque ele consegue utilizar a capacidade empreendedora, que é realizar uma boa comunicação com a sua equipe de trabalho, é a capacidade de realização mesmo do negócio, dentro de uma estrutura já montada. Então ele não precisa pensar como vai girar aquela roda, ele não está preocupado se vai ter dinheiro para pagar o salário dos funcionários no dia seguinte, se aquele cliente está satisfeito, como que está a relação da marca da empresa com o mercado. Ele usa toda a capacidade empreendedora dele para fazer as atividades e o objetivo dele funcionar. Então, os profissionais que têm essa capacidade, têm essa característica empreendedora, que atuam dentro das organizações, eu tenho percebido que tem um grande destaque dentro das organizações, porque ele consegue colocar toda a capacidade empreendedora e a capacidade produtiva dele em prol de um objetivo específico, e isso faz com que o resultado venha de uma velocidade bem grande e que ele consiga o envolvimento da equipe de uma forma bem interessante. E para finalizar, eu queria falar um pouquinho como que eu percebo que a psicologia pode contribuir com isso tudo. Eu acho que a principal contribuição da psicologia nesse processo é ajudar, contribuir para que tanto os profissionais quanto a empresa, né, o cliente, pessoa jurídica do psicólogo, tenha consciência do que aquele profissional quer e do que aquela empresa quer, né, para que se junte as duas informações. No caso do profissional atuar dentro de uma organização. E a psicologia, do caso do profissional ser um profissional autônomo, ser um empresário, atuar como, enfim, independente de uma organização, o papel do psicólogo é também ajudar no processo de conscientização do que ele quer, para onde ele quer ir, e como ele pode utilizar todas as suas capacidades para que esse processo do seu planejamento, né, ou do seu empreendedorismo dê certo. Daí, só para finalizar, eu entendo assim, que a psicologia ela traz uma percepção, acho que a formação dos profissionais da psicologia, diferente de outras formações, ela traz uma acuidade, uma sensibilidade do profissional psicólogo para ajudar o profissional a saber, né, e buscar o que ele quer lá no final, porque quando a gente fala de planejamento de carreira, ou quando a gente fala de empreendedorismo que vai ser utilizado para o profissional autônomo, para abrir o próprio negócio, a gente está falando de um planejamento a longo prazo. E a sensibilidade da psicologia, né, e as ferramentas que a psicologia nos dá para conseguir captar um pouquinho mais do que aquele indivíduo deseja, eu acho que é a grande contribuição da psicologia nesse processo de planejamento de carreira ou nesse processo de empreendedorismo, seja empreendedorismo para abrir um negócio próprio, para o profissional autônomo ou para a aplicação do empreendedorismo nas próprias atividades. Então, acho que é um pouquinho dessas contribuições que eu queria trazer, dessa vivência. Espero que possa ter contribuído com algo, né, ajudado. E é isso aí. Obrigada. Bom, boa noite a todos e a todas.
quando fui convidada para participar dessa mesa, eu fiquei um pouco ansiosa, para falar bem a verdade, porque basicamente era sobre o planejamento de carreira e empreendedorismo. E aí eu conversei aqui e falei que a minha experiência está mais ligada no momento, atual momento profissional, né, que a gente vai mudando também, com relação ao cooperativismo, de modo geral, mais focado na questão da economia solidária, etc. E daí eu pensei, mas o que eu vou contribuir, né? Porque a gente, de repente, são coisas distintas, na verdade, são formas de pensar que de alguma forma questionam, provavelmente o que o pessoal comentou até agora, questiona o cooperativismo, e nós também questionamos algumas questões trazidas. Mas, enfim, me pediram para vir, para fazer um contraponto, enfim, colocar. E o que eu imaginei de estar trazendo, num primeiro momento, não é bem falar diretamente do que o psicólogo vai estar atuando no cooperativismo, pelo menos nesse primeiro momento da palestra, dessa fala. Mas, primeiro, falar um pouquinho do que seria essa tal de economia solidária, porque eu vejo assim, em sala de aula, né, a gente trabalha com graduação, agora estou trabalhando no mestrado também, em pós. O que acontece? Eu falo e o pessoal diz, tá, que legal, mas o que é? Não sei, nunca vi. Só ouvi falar, mas não sei o que se trata. De um modo geral, o pessoal entende o que é cooperativa, né? Porque é um conceito mais difundido, assim, no Brasil, e em especial aqui no Paraná, a gente tem muitas cooperativas, né? Então tem uma história e tal. Só que não é só isso. Dentro da economia solidária, o cooperativismo, que a gente chama, ele é uma das partes de um processo muito maior, muito mais amplo, que eu mesmo, como psicólogo, fui descobrindo nos últimos, de 2003 para cá, 2004, quer dizer, no Brasil a economia solidária é mais recente, ela tem no máximo uns 20 anos. Né? Cooperativas não, mas o processo do movimento de economia solidária ele tem acontecido, digamos assim, de 89, 90 para cá. Então, se for contar em termos de história, é muito pouco tempo. Né? Então, assim, eu queria trazer alguns conceitos anteriores até da questão da atuação do psicólogo nesse processo, para talvez clarear um pouquinho, tá? Vamos ver se eu consigo ajudar a clarear ou atrapalhar mais ainda, né? Porque às vezes a gente está tão acostumado a trabalhar com os conceitos que a gente está mais claro. E às vezes a gente apresentando, o pessoal ainda não fica muito... Mas vamos ver se a gente consegue passar isso. Bom, eu coloquei aqui sobre os princípios da economia solidária, porque a gente tem vários tipos de cooperativas, né? E a gente já vai comentar sobre isso. Mas a economia solidária, ela tem uma proposta de trabalho que eu queria assim, ilustrar, pensando no modo de produção, tá? Como que a gente vê? Por exemplo, todos esses produtos que todos nós vemos nas vitrines, e muitas vezes a gente tem vontade de comprar, de ter, né? Às vezes dá para comprar, às vezes não dá para comprar, mas enfim. E a gente percebe que essa questão do consumo já começa dos pequenininhos, né? As crianças já fazem uma influência muito grande, né, em relação aos pais para comprar as coisas, e parece que é incansável essa compra, nunca tá bom, né? Mas, enfim, o que é? Porque chega pra gente ali esse produto, seja ele qual for, tá? Já bonitinho, só pra gente pagar e levar embora. Mas como que ele é produzido? Como que ele chegou até ali? Qual o processo que passou? Quem que fez isso? Da onde que surgiu tudo isso, né? A gente como consumidor, que está vendo um outro processo agora, que é o consumo consciente, né? Mas a gente como consumidor, a gente não para muito para prestar atenção sobre essas coisas, né? E aí eu queria mostrar um pouquinho dos bastidores. Logicamente, de uma maneira muito grosseira, didática, esse processo é muito mais complexo do que eu vou mostrar aqui, mas assim, só para ilustrar. Então, de um modo geral, a gente tem a matéria-prima, então os produtos, né, são retirados. Normalmente a matéria-prima vem da natureza, né, seja ela qual for. Daí vai para uma linha de produção,
nessa linha de produção se transforma num produto, esse produto obviamente vai para o comércio. Até antes de ir para o comércio, ele já está sendo comercializado, né? Porque a gente tem mídias e redes, etc., que já estão fazendo a mídia. Às vezes o produto nem foi lançado e já está sendo feita, digamos assim, a divulgação para a comercialização. E aí o consumidor vem e se apropria e depois, daí o tempo é variável, né? Normalmente os produtos não estão durando tanto, né, como duravam antigamente. E ao tal do descarte desse produto, seja ele qual for. Muito bem. O que acontece? No modo de produção tradicional que a gente conhece, a matéria-prima, ela vem da natureza, ela continua vindo da natureza, mas a gente está sabendo agora que essa matéria-prima é finita. Né? Está se falando muito da questão dos recursos, os recursos são escassos. Está se falando de energia limpa, né? Como que lida com isso, como é que faz para esse produto, digamos assim, poluir menos no processo da cadeia produtiva e depois do seu descarte. Então está se questionando uma série de coisas, fazendo pouco, mas se questionando, ou pelo menos trazendo a consciência. Na produção, o que acontece? Nas empresas, de um modo geral, que a gente trabalha, a gente conhece, é num processo de heterogestão, ou seja, tem os gestores, tem o pessoal da produção, então tem uma certa hierarquia, por mais que tenha uma certa hierarquia horizontalizada, mas existe uma hierarquia porque o trabalhador, de modo geral, não pode influenciar tanto, né, nesse processo da empresa. Então, existe uma competitividade, algumas menos, outras mais, e essa competitividade é interna, né, na organização, entre os próprios funcionários, muitas vezes, né, os colaboradores, e também entre as organizações, uma competitividade que a gente vê bastante acirrada. Tem a acumulação, né, o lucro que surge desse processo todo, ele acaba acumulando, tem os salários que são pagos, esses salários são, de modo geral, hierarquizados também, quer dizer, vai ser por função, etc. Mas, de alguma forma, existe um acúmulo para alguns mais, outros menos, né? Exploração do trabalhador nesse sentido quando não há uma preocupação da organização de ter um planejamento de carreira, uma coisa mais pesquisada, uma coisa mais séria, mais de ambiente de trabalho, então acaba sendo explorado esse trabalhador. A gente poderia levar algumas horas trazendo alguns exemplos, mas, por exemplo, os trabalhadores que ganham o mínimo, né, e acabam produzindo muito durante aquele período de trabalho, e às vezes o próprio trabalho ou o ambiente de trabalho é bastante precário. Né? A gente está em Curitiba, está numa capital, a gente não pode esquecer que o Brasil é enorme. Inclusive, a gente tem trabalho infantil, a gente tem trabalho escravo, essas coisas não aparecem tanto, né? Mas essas coisas acontecem. E aí tem os produtos que são não duráveis, ou pelo menos não duram tanto como duraram antigamente. Mas eles são não duráveis a ponto do cliente não querer deixar de comprar, né? Então, eles têm uma certa validade, mas não é para durar muito, porque precisa o comércio, enfim, circular, a tal da economia circular. E a comercialização que a gente estava falando agora há pouco, que é o poder de sedução da mídia muitas vezes. Né? Então, a mídia seduz as crianças, seduz os adultos, seduz... Quando a gente fala em seduzir, é mais no sentido assim, às vezes eu compro algo que eu nem preciso. Né? Eu não preciso de comprar aquilo. Eu também me coloco nessa situação. Muitas vezes eu acabo fazendo coisas que eu falei, mas por que eu comprei aquilo? Se eu tenho em casa o produto, né? Mas enfim. E às vezes você é seduzido e nem percebe. E aí o consumidor, o excesso de consumo, muitas vezes leva ao endividamento. Muito recente, em Curitiba, saiu uma pesquisa que 85% das famílias em Curitiba estão endividadas. Então, foi feita uma pesquisa nacional das capitais e tal. Curitiba está entre as primeiras de endividamento. E o que as pessoas fazem? Acabam se endividando, acabam tendo que trabalhar mais. E aí trabalha mais, e aí tenta pagar, e aí é o estresse, a qualidade de vida foi-se para o espaço, muitas vezes, né, porque tem que dar conta de resolver. E aquele produto vai para o descarte.
ou, enfim, tem algum fim que muitas vezes vai acabar caindo no meio ambiente, se não for feito um bom preparo de descarte, enfim, tudo isso que a gente tem acompanhado aí nos últimos tempos. Qual que é a proposta do produto dentro do modo de produção da economia solidária, ou do empreendimento econômico solidário, ou de uma cooperativa popular solidária, enfim? Qual que é a ideia? É fazer o mesmo processo, mas de uma maneira muito mais preocupada, digamos assim. Então, a matéria-prima, se pensar sobre essa matéria-prima de uma maneira que tenha sustentabilidade, né? Então, não vou cortar a árvore que me dá frutos, porque essa é a sustentabilidade daquele material, daquela matéria-prima, né? Então, o cuidado com isso, né? A produção, ela trabalha na questão de autogestão, que é diferente da heterogestão. A autogestão prevê que as pessoas todas participam do processo de decisão da organização, em todos os níveis: financeiro, marketing, produção, comercialização, gestão geral. Então, todos são, na realidade, donos do próprio empreendimento. Para o bem e para o mal, né? Para as coisas boas, no sentido se der certo, então vamos repartir o lucro, mas também as dívidas. Se der errado, também tem que repartir as dívidas. E respeito ao ser humano e o trabalho cooperado. Uma vez, quando eu estava começando a entrar nessa área da cooperativa, eu fui visitar, na realidade estava namorando um grupo de trabalho informal, porque eu queria ter como objeto de estudo para o meu doutorado. E eu cheguei lá num lugar que eu nem conhecia muito bem como é que funcionava, e uma coisa que me chamou muita atenção foi que as mulheres que estavam lá levaram seus filhos para trabalhar. E coisa que eu sempre trabalhei na área organizacional do trabalho, jamais levaria o filho, a não ser, num caso extremo, né? Se leva o teu filho para trabalhar numa empresa, normal, né? Assim. E eu falei, nossa, mas como é isso, né? Então, assim, você começa a ver que tem uma outra relação por trás, que é de valorização mesmo. Porque não adianta as pessoas irem trabalhar se elas não têm onde deixar os filhos. Elas não vão conseguir trabalhar bem. E daí elas mesmas organizavam que, enquanto umas estavam produzindo, uma delas cuidava das crianças num outro lugar, assim, né? Tipo, criaram lá uma sala, alguma coisa assim, e aquelas crianças ficavam lá junto com essa pessoa e revezavam, e assim a coisa ia. Então elas não deixavam de produzir, as crianças não deixavam de estar perto das mães, no caso, né? E estava todo mundo mais ou menos tranquilo. De vez em quando dá umas brigas, aquelas confusão normal, né? Mas estava todo mundo mais ou menos por aí. E isso foi de uma maneira autogestionada, foi bem legal, porque elas decidiram fazer dessa forma. Assim. Então foi uma coisa que me chamou muita atenção. Então esse respeito pelo ser humano. E o trabalho cooperado? O trabalho cooperado é no sentido de um apoiar o outro, de um ajudar o outro, mas não no sentido assistencialista, como muitas vezes pode a palavra solidária dar a entender, né? Ele fala, solidário é assistencialismo. Não, não tem nada a ver. A ideia do cooperativismo e da solidariedade é no sentido de colocar o ser humano em primeiro lugar, e não o lucro ou o dinheiro em primeiro lugar. E a comercialização, que é mais tem produto, né, que é teoricamente o produto necessário para as pessoas, né, não desnecessário para a vida, né? E a comercialização entraria pela parte do escoamento dessa produção, né? Porque depois a gente vai ver, se der tempo, você vai ver que a maioria desses empreendimentos ainda não existe um marco legal, não existe políticas públicas para isso ainda. Então está uma batalha muito grande para se criar políticas públicas. Então, muitas vezes, esses empreendimentos eles são informais. Então, na informalidade, eles acabam não tendo nota fiscal, é difícil de entrar, né? Se é um produto de uma padaria comunitária, por exemplo, é difícil vender para uma outra organização. Às vezes, vai participar do coffee break numa organização, não consegue porque não tem nota fiscal. Então, é bem complicado esse processo. Mas não significa que não possa, como diz, ser superado, né? E aí o consumidor, que na realidade faz o caminho inverso, é o consumidor. Porque o consumidor consciente, ele quer saber de onde vem esse material, né? Ele quer saber se aquele produto é agroecológico ou não é. Se o que ele está comendo tem veneno ou não
tem, quantos por cento tem, por exemplo, né? Se aquele produto, aquele sapato que eu estou comprando, de onde vem aquele material? Quem está fazendo? São crianças que estão sendo utilizadas para baratear a produção? Então, se for, não interessa comprar esse produto, né? Porque tem muita opção de produto. Eu vou procurar empresas que sejam, teoricamente, socialmente preocupadas ou empreendimentos econômicos solidários que não se propõem a fazer dessa forma. Então, o consumidor, ele é a palavra-chave de muitas dessas questões, né? E a qualidade de vida nesse sentido também. Só que, em vez de tudo descarte, pelo descarte, a ideia é fazer a reciclagem. Então, tem muitas coisas que podem ser fabricadas que vêm de reciclagem de material. Por exemplo, eu coordeno uma feira universitária de economia solidária e lá, dos empreendimentos, eles trabalham com blusinhas assim, femininas, e eles trabalham só com panos, restos de panos das produções, né, que acaba a sobra, sempre tem aquelas sobras, eles fazem, e eles trabalham com design, e ficam blusas muito lindas, né, só com produtos que poderiam assim estar contaminando o meio ambiente, se não fosse bem trabalhado, né? Isso é só um exemplo. Então a ideia é de pensar sobre esse cuidado, essa preservação também do descarte. Então o que é a economia solidária? A economia solidária ela se baseia, de uma maneira bem mais ampla, numa sociedade com cidadãos ativos, conscientes e organizados sobre várias formas de cooperativas e associativas de produzir, trocar, comercializar, consumir, financiar, baseada em valores como a solidariedade, a cooperação, a distribuição de renda, né, e a autogestão, onde todos podem tomar decisões e encaminhar aquela organização para onde quiser. Só para constar, existe hoje a Secretaria Nacional de Economia Solidária, ela está vinculada ao Ministério do Trabalho. Essa secretaria foi criada em 2003 e até hoje é o Paul Singer que atua lá como secretário nacional. E todas as secretarias estaduais que a gente tem hoje ligadas no Brasil inteiro, elas eram chamadas de Secretaria Estadual do Trabalho e Emprego, hoje elas, pelo menos a do Paraná, já está colocado em economia solidária. Por quê? Porque está tendo uma movimentação muito grande de empreendimentos econômicos solidários. Então está tendo um movimento de baixo para cima, pressionando o governo para que o governo trabalhe e inclua essas pessoas que trabalham em coletivos, né, nas suas políticas, nas políticas públicas. Né? Os princípios, a Carta de Princípios, eu não vou entrar em detalhes, mas se vocês tiverem interesse, existe um site que se chama Fórum Brasileiro de Economia Solidária.org.br e lá vocês podem acessar, se quiserem, para ver sobre essa carta e ver tudo o que está acontecendo no Brasil inteiro. Na verdade, está acontecendo um movimento muito grande, não só aqui no Sul, em especial no Norte e Nordeste, bastante intenso, né? No Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Aqui no Paraná, mais ou menos, depois a gente vai ver porquê, né? Mas tem a ver com esses valores aí de cooperação, solidariedade, gestão e viabilidade econômica, mas o que está acontecendo de uma maneira mais atualizada. Um dos fundamentos básicos da economia solidária, de qualquer empreendimento da economia solidária, é trabalhar em autogestão e não na heterogestão. Na heterogestão, você pressupõe que as pessoas precisam de alguém para dizer para elas o que elas precisam fazer, em termos de metas, de comprimento de produção, de controle, dependendo do nível da função, se é um nível mais básico, né? Então precisa mais controle do que um nível mais elevado, mas de qualquer maneira é uma força coletiva que é coordenada por algumas pessoas, né? E nessa força coletiva há uma tendência a uma coordenação mais autoritária. Não no sentido mais antigo, né? Mas de uma outra forma, existe um controle maior. Na autogestão, qual que é a proposta? A ideia é que exista uma coordenação social, ou seja, os trabalhadores partem do princípio que os trabalhadores eles têm capacidade de se auto-coordenar e se auto-gestionar. Lógico, a gente vive numa sociedade, eu pelo menos nasci nessa sociedade,
que diz pra gente que, pelo menos eu quando estava estudando, eu era pequena, e a minha família toda, educou para dizer assim, olha, você precisa estudar para ter um emprego. Você precisa estudar para passar um concurso público. Você precisa, quer dizer, você precisa que alguém te dê dinheiro, né? E qual que é a proposta da economia solidária? Não necessariamente eu preciso que alguém me dê alguma coisa. A ideia é que as pessoas se fortaleçam e a partir desse fortalecimento e do coletivo, elas possam criar os seus trabalhos, geração de trabalho e renda, de uma maneira autogestionária. Ou seja, elas definem, decidem tudo o que vai acontecer com aquela organização. Só para vocês terem uma ideia de dados, isso está no Ministério do Trabalho, em 2007 foi feita uma pesquisa nacional, e aí a gente teve em termos de empreendimentos econômicos solidários por ano, um aumento bem razoável da década de 90 para os dias de hoje. Né? Por quê? Não foi por coincidência, foi porque, pelo menos no Brasil, o que aconteceu? Em 89, 90, abriu para o mercado mundial. Entrou a globalização. Muitas empresas faleceram, morreram, desemprego. Aí a gente não pode esquecer também da questão da tecnologia, que veio para substituir muito do trabalho braçal, de modo geral, né, dos trabalhadores. Muita gente perdeu emprego, ficou, como é que a gente chama de desemprego de curto prazo, mas desemprego de longo prazo. E daí é muito difícil dessa pessoa voltar. Sem contar que a qualificação da maioria das pessoas não era adequada para acompanhar o mercado. Então, elas ficavam realmente à mercê. O Estado não dava conta de atender isso. As empresas, de modo geral, não estavam muito preocupadas, porque elas estavam mais preocupadas em manter vidas, né? Então, eu precisava diminuir custo, mandar embora muita gente. E não é uma situação de Brasil, é uma situação mundial. A gente tem questões de desemprego alarmantes. Lógico que a situação do Brasil começa a melhorar e hoje se diz, até vocês que trabalham mais diretamente no mercado formal, diz que Curitiba está em pleno emprego agora, né? Diz que estava em 3%. Quer dizer, isso no Brasil é inédito, né? É uma situação bastante inédita, a gente não sabe por quanto tempo vai acontecer isso. Mas, de um modo geral, desestimula as pessoas a buscarem, então, empreendimentos econômicos solidários. Isso foi uma das razões, não é só uma única razão das pessoas procurarem por isso, mas teve um boom aqui, vocês podem notar, de pessoas procurando esse tipo de formato, então, de trabalho. Só para vocês terem uma ideia também de mobilização de milhões de trabalhadores, em torno de 1,7 milhões de brasileiros se voltando para esse tipo de empreendimento econômico solidário. Formas de empreendimento de economia solidária. Não existe só a cooperativa. Eu vou passar bem rapidamente só para vocês saberem. Grupo de trabalho coletivos informais são pessoas que se juntam para criar geração de trabalho e renda. Né? Seja de uma maneira mais artesanal, rural, agricultura familiar, que eles chamam, né? Ou pequenas empresas, pequenos negócios, serviços, né? Então acabam se criando pequenos grupos. As cooperativas, a legislação da cooperativa no Brasil é de 1971, ela é antiga e ela prevê lá, é a única legislação que tem, ela prevê lá que para você criar uma cooperativa você tem que ter no mínimo 20 cooperados. E hoje a nossa realidade é que para você formar um grupo de trabalho é muito difícil conseguir 20 pessoas, né? Para que realmente estejam média de 5 a 7. Então essa é a realidade nacional brasileira. Eu vou dizer latino-americana, porque isso tem acontecido um movimento grande também na América Latina e América Central. No Canadá, 45% da economia é cooperativa, são cooperativas. Né? Nos Estados Unidos, apesar de ter um sistema hegemônico bastante forte do capitalismo, né, nesse sentido das empresas e tal, também tem bastante cooperativas. Então tem um movimento grande aí, mas a média é de 5 a 7 pessoas para formar. Mas o marco legal, a legislação, ela não prevê isso. Então, você não pode oficializar uma cooperativa, não pode ter nota fiscal, não pode trabalhar se não for no número de 20. Então, o que acontece? Tem alguns empreendimentos que forjam 20 pessoas, mas que trabalham mesmo, a produção acaba sendo 5, 7, 8, 10 pessoas. Bancos comunitários.
Isso aqui daria, só isso daria aí pelo menos uma hora de fala, mas só para vocês terem noção, hoje nós estamos com 72 bancos comunitários no Brasil. Né? O Banco Palmas, vocês já ouviram falar alguma vez, se quiserem dar uma pesquisada depois na internet, ele é um banco, foi o primeiro, na realidade foi um banco que, como é que fala quando é o primeiro? Pioneiro, né, disso no Brasil, tem aí 20 anos no máximo, e hoje eles trabalham com 32 mil pessoas da comunidade, participam do banco comunitário com moeda social deles, que é a moeda social Palmas. Eles criam uma moeda social lastreada pelo real, e isso gera riqueza, ou melhor, não deixa a riqueza sair da comunidade. Então, isso roda, quem não tem dinheiro em real, trabalha com a moeda social, e é uma criatividade do trabalhador, do brasileiro, nesse caso o brasileiro, o Brasil tem isso na América Latina, para tentar sair do sufoco, né? Porque realmente foi muito estressante você trabalhar e de repente perder o trabalho, não ter qualificação, correr atrás, é bastante complicado. Então, eles acabaram criando formas diferentes de atender. Esse banco, o que eles fazem? Eles dão microcrédito para pequenos negócios. E microcrédito, pequenos microcréditos, R$200, né, que parece assim, poxa, o que vai fazer com R$200? Mas fazem. Eles acabam produzindo coisas, isso vai aumentando, e pasmem, inadimplência praticamente zero. Né? Então, as pessoas realmente acreditam nessa ideia e acabam desenvolvendo. Tem os clubes de troca, onde não tem moeda social, não tem real, e as pessoas trocam produtos que não querem mais, que é aquela história do descarte lá que a gente estava, desde que funcione, né? Trocam por outro que precisa, e não precisa de dinheiro. Então, é uma outra forma de você gerar riqueza e não gerar poluição, enfim, gerar. Na escola do meu filho, eu estava até comentando que ele está com 5, 6 anos e lá eles fazem a troca dos brinquedos, né? Então tem um dia lá combinado que as crianças trazem os brinquedos que não querem mais, porque a tendência é largar mesmo no canto, e eles fazem a troca sem absolutamente nenhum tipo de dinheiro envolvido. Então é uma outra forma de fazer economia, né? Tem lojas de economia solidária, esse é um portal virtual, que é o portal Solidários, de economia solidária, onde eles acabam pegando empreendimentos do Brasil inteiro e fazem comércio só entre os empreendimentos de economia solidária. Né? Então é uma forma também de criar fortalecimento comercial mesmo, né, para os empreendimentos. Tem as feiras de economia solidária, onde os empreendimentos se reúnem, eles mesmos organizam a feira, é autogestionado o tempo todo. Essa aqui foi uma feira que aconteceu no Paraná. Veio gente do Paraná inteiro para fazer a feira aqui em São José dos Pinhais e trazem produtos, que muitas vezes são produtos da região, para não perder a questão da cultura local, né, essa coisa do artesanato, mas também tem coisas que são realmente utilizadas que não são necessariamente artesanais, tem a questão da agricultura, da questão alimentar, né, dos agrotóxicos, ou melhor, dos não agrotóxicos, né. As padarias, as associações de trabalho, que é onde as pessoas se reúnem para ter mais força. Então, por exemplo, uma padaria não tem muita força, mas se juntar várias padarias e cria uma associação. Essa associação pode gerar nota fiscal, entendeu? Então, muitas vezes, o fortalecimento das pessoas está no coletivo, não individual. Porque o individual é legal por um tempo, mas depois as pessoas se sentem mais isoladas, mais sozinhas, né? Quando elas não dão conta. Então, nesse caso, foi uma saída encontrada por eles. As cooperativas populares, muitas vezes essas cooperativas são trabalhadas por incubadoras tecnológicas, normalmente de universidades, né, que fazem trabalho para fazer aí a manutenção por 1 ano, 2 anos, e depois eles vão seguir com as suas próprias pernas. Né. Empresas autorrecuperadas, não sei se vocês já ouviram falar, são as empresas que estão em falência. E nessas empresas, os trabalhadores trocam sua verba rescisória, a massa falida, pela empresa, pelos instrumentos de trabalho, pelas máquinas, e eles mesmos tocam. Daí tudo vira cooperativa, tudo, eu estou falando bem rapidinho, tá? Não é tão simples assim, mas vira autogestionário, os próprios trabalhadores se fortalecem e geram
continuam trabalhando e gerando o seu próprio trabalho, emprego não, mas renda. Né? Muito bem. Cooperativismo no terceiro grau existe? Porque, de modo geral, as pessoas, quando veem economia solidária, dizem assim: é para o pessoal que não tem qualificação, é o pessoal que está excluído formalmente do mercado de trabalho. O que é excluído formalmente do mercado de trabalho que a gente tem encontrado? São as pessoas acima de 45 anos, são gênero, raça, preconceitos dos mais variados possíveis. A gente sabe que existe isso, né? Quilombolas, os indígenas, pessoas que de alguma forma têm algum tipo de transtorno, né? Mental, de saúde, que é mais difícil das pessoas se colocarem, né, no mercado, enfim. Então, pensa-se que é mais em especial para esse público, que é enorme. Mas não é só. A gente tem trabalhado com a ideia de começar a pipocar na cabeça do pessoal das universidades que eles podem gerar o seu próprio trabalho e renda, não necessariamente numa empresa, né? Não necessariamente criar a sua própria empresa, mas criar coletivamente uma empresa ou um empreendimento. Ou, se não quiser, as pessoas podem se juntar, por exemplo, para consumo, por exemplo, para comprar matéria-prima, por exemplo, para comercialização dos seus produtos, para gerar mais força. Quer dizer, você não precisa ter toda a cadeia produtiva, todo mundo trabalhando junto, mas em alguns momentos você pode estar se juntando para ter mais força. Né? Então, por exemplo, uma padaria. O que as padarias precisam? Farinha, ovo, azeite, sei lá o que mais fermento, né? Essas coisas lá. Então, como não existe empreendimentos econômicos solidários específicos, por que as padarias não se juntam para comprar não é matéria-prima isso, né? O insumo, né? Para mais barato. Então, isso é uma forma de fazer economia solidária, né? Então, isso que a gente está conversando um pouco com os alunos. O cooperativismo, ele trabalha com a ideia básica da autogestão. Então, esses alunos ou recém-formados, as pessoas que querem entrar no mercado de trabalho, se elas não querem realmente trabalhar dentro de uma cadeia hierárquica, elas podem estar atuando de uma maneira autogestionária. Criar projetos, ver a necessidade que existe no mercado, oferecer projetos para a sociedade que possam se adequar, se juntar, por exemplo, para... Tá bom, vocês querem trabalhar com clínica, né? E é caro abrir um consultório, aquela coisa toda no começo. Então, se junta para, de uma maneira mais fortalecida, ter um espaço que todo mundo comunga com aquele espaço, todo mundo trabalha junto. E a ideia é um pouco por aí, né? Lógico, a gente sempre conversa, mas existe alguma coisa assim certa? Não tem nada certo em relação a isso. O que acontece? As pessoas que querem trabalhar em conjunto, elas podem começar a conversar, a se reunir, a avaliar propostas, a amadurecer isso, porque isso precisa ter um amadurecimento profissional, do que as pessoas querem para elas mesmas, se elas querem trabalhar dessa forma ou não, né? Se elas não querem trabalhar dessa forma, é melhor nem começar a pensar a trabalhar de uma maneira cooperativada, né? Porque isso vai gerar mais dor de cabeça do que... Agora, o que a gente tem observado? As pessoas que trabalham em empreendimentos de economia solidária e com cooperativas, elas dificilmente conseguem voltar ao mercado tradicional individual. Dificilmente elas conseguem se adaptar naquele sistema de hierarquia, de ter regras que o outro diz para ela o que ela tem que fazer, enfim. Elas têm muitas dificuldades de se adaptar, quando elas realmente entendem como é que é o processo autogestionário, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos, que eu fiz uma pesquisa hoje, rápida, de algumas cooperativas de psicologia, né? Que é a CODEPSI, que é a Cooperativa de Psicólogos do Rio de Janeiro. Eles criaram se não me engano, em 96, essa cooperativa, e foi assim algo que foi vindo amadurecendo de um grupo de pessoas que já atuavam e que iriam fazer um trabalho muito maior para a sociedade, né? Porque eles começaram a observar o seguinte: eles tinham uma missão, né? Eles queriam atender mais pessoas e eles percebiam que as pessoas não tinham dinheiro para pagar. Então eles tinham uma missão maior, que era oferecer serviços mais
baratos, mais subsidiados, não desqualificando o seu trabalho, entende? Mas, assim, como um acordo eles estavam oferecendo. E aí começaram a criar projetos, começaram a desenvolver, e de lá para cá eles têm atuado de uma maneira bastante intensa, e eles são, se eu não me engano, 26 cooperados. Tem como mutação, que é de Santo André, também tem uma história bem legal, bem interessante, de criar essa mentalidade, que vai além do conceito próprio, né? Tipo assim, de eu ter a minha subsistência. Não, eu tenho a minha subsistência, mas os demais também têm, e a gente também promove algo social, né? Mais amplo. E aqui eu trouxe alguns trabalhos que a Unipsico da Alagoas faz, que ela trabalha, por exemplo, eles oferecem atendimentos psicoterápicos para crianças, adolescentes, adultos, idosos, modelo individual, grupo, família, casal, educação sexual, hipnose clínica, e assim vai. Tem um monte de coisa aqui que eles oferecem, né? Mas tudo de uma maneira cooperativada. Então, dependendo da demanda, eles vão encaminhando dentro do seu próprio grupo, e é uma coisa que eles foram conquistando a credibilidade na região, né? Eles foram conquistando seus espaços ali. E dentro disso eles vão trabalhando. Às vezes trabalham por projetos, de um determinado grupo daqueles cooperados trabalham juntos, num outro momento se desfaz, faz um outro grupo, e o tempo todo eles estão trocando. E uma outra questão que é interessante, que eles trabalham com redes colaborativas. O que é isso? É você criar redes, não só redes sociais, mas redes colaborativas onde um pode estar apoiando o outro em termos de trabalho, indicando o trabalho, de uma maneira bem colaborativa. Então eu não posso atender, não é porque eu não posso atender que eu não posso indicar o trabalho do outro profissional que está ali do lado, ou, enfim, né, de alguma forma trabalhar um projeto maior, participar de uma licitação, enfim. Isso aí pode gerar trabalho, criatividade e contamento. Né? E é isso, gente. Na verdade, eu trouxe aqui mais para a gente estar conversando um pouquinho. Tem algumas quebras aí de, talvez, paradigmas de trabalho, né, que eu gostaria de estar citando para o debate. Isso não quer dizer que é a verdade absoluta, não é. Isso aí é um processo que está acontecendo, né, e eu acho que vale muito a pena o psicólogo estar antenado. Quer seja para trabalhar com as cooperativas e os coletivos para ajudá-los a se formatar como através de ONGs, através de entidades de apoio, de universidades, ou quer o próprio psicólogo estar fazendo a sua cooperativa, o seu grupo de trabalho, de uma maneira mais coletivizada. Ok? Agradeço a exposição das 3 psicólogas e abrimos agora para perguntas, né, para a gente iniciar um debate. Gostaria já de deixar a questão da provocação de que talvez cooperativismo e empreendedorismo seja um paradoxo tão grande, na medida em que para você estruturar um trabalho em forma de cooperativa, há muito empreendedorismo aí também. Talvez o conceito capitalista relacionado ao empreender para ter lucro, talvez que tenha um certo conflito. Então eu já deixo essa questão para vocês começarem a conversar um pouco sobre se é paradoxal mesmo, a questão do empreendedorismo e cooperativismo. Essa questão eu imagino, né, eu não tenho assim, uma experiência direta, né, mas eu imagino que algumas questões relacionadas ao comportamento empreendedor acontecem dentro do cooperativismo. É necessário que hajam lideranças mesmo que sejam situacionais. Né? Existem dentro de um grupo sempre aqueles que vão assumindo determinadas atividades ou em algum momento, né, inovem, colocam ideias, colocam um grupo para se movimentar. O que a gente estuda de grupo, né, nos remete a essa questão de que todo grupo precisa de lideranças mesmo que sejam situacionais. Imagino que essas pessoas que lideram têm um comportamento compatível com o empreendedorismo. Não sei.
Pinheiro? O que, na realidade, a gente traz assim, para debate, para pensar, no caso, quais valores que tem por trás do cooperativismo e quais valores que tem por trás do empreendedorismo. Né? Então, a questão do empreendedorismo, como ela está colocada, como ela está posta hoje, né? Ela está muito bem contextualizada dentro de um sistema capitalista, de empresa estruturada da forma como a gente conhece, né? A gente estava conversando até agora. E os valores que tem por trás, ele trabalha muito mais fortemente o indivíduo, né? Visando o empreender do individual, da empresa, e não propriamente de um bem comum, de um coletivo. Quando eu digo bem comum, não é no sentido de que a empresa não está preocupada com os colaboradores, não é nesse sentido, tá? Mas é no bem comum de que as decisões todas são tomadas e são pensando no bem maior, no bem coletivo. Que aquela produção ou que a propriedade é de todos, não é só de algumas pessoas, né? Nesse sentido que eu vou estar trabalhando numa empresa, eu vou estar trabalhando, no final das contas, eu sempre estou trabalhando para alguém, né? E na cooperativa, eu estou trabalhando para alguém, mas estou trabalhando para mim também, né? E se todos colaborarem, de alguma forma isso está promovendo o desenvolvimento daquela cooperativa, daquele grupo, e também do desenvolvimento local, porque a gente não pode esquecer que que está vinculado à comunidade, àquele lugar, né? A gente não pode esquecer disso também. Agora, a questão da liderança é algo que eu tenho estudado bastante, sabe? Eu não tenho uma conclusão em relação a isso. Em alguns momentos eu acho que não precisa, não desse formato que a gente está acostumado, né? Em alguns momentos eu acho que precisa, porque precisa estimular, influenciar, puxar um pouco o grupo, principalmente quando o grupo está começando um empreendimento, porque a maioria das pessoas que começam um empreendimento cooperativo, elas estão acostumadas com o emprego, elas estão acostumadas com alguém que diga para elas o que tem que ser feito, a não pensar no todo, né, que você tinha comentado, né, eu tenho que me preocupar que eu tenho que pagar a conta de luz, conta de água do telefone, se o produto vai voltar e aquilo lá vai gerar prejuízo para mim. Eu estou preocupada com isso. E ali não, eles vão ter que começar a pensar em tudo, né? Então, no começo é complicado mesmo a coisa. Agora, esse líder, se não se cuidar, a tendência é só reproduzir o que era uma empresa normal, assim, né? Entendeu? Nesse sentido, eu entendo que se o grupo tiver o perfil empreendedor, a tendência dele funcionar com uma autogestão é mais rápida, né? Em função do perfil de empreendedorismo do grupo. Se cada indivíduo tiver características de perfil empreendedor, a tendência é o grupo funcionar mais rápido com a autogestão, porque ele tem a visão do todo, a capacidade de realização, a percepção mais coletiva. Então, entendo que são características que combinam-se, né? Elas não são distantes. Eu até ia te fazer uma pergunta que me surgiu uma dúvida. Não sei se você quer complementar aqui, mas assim, a gente tem um grupo de discussão jurídico-trabalhista, não só nossa, mas de clientes e outras empresas também, e que o que a gente tem percebido, que o que inibe um pouquinho o cooperativismo é um volume grande das pessoas que participam de cooperativas e que de alguma forma prestam serviço para as empresas, acabam entrando com reclamatórios, solicitando vínculo trabalhista com as empresas. Então eu diria assim, que as empresas privadas, elas são completamente receosas em relação ao cooperativismo, mas não pelo conceito de economia solidária, mas sim pelo risco trabalhista que tem de trabalhar com um cooperado. Porque o volume de reclamatório pedido vínculo, então assim, você paga um pouquinho mais caro, considerando que você está pagando os impostos e que você não vai pagar os encargos, só que daí você arca com todos os encargos e com todas as questões do passivo trabalhista em cima do valor mais caro que você pagou.
E o que tem sido o resultado das reclamatórias é que, em função também da consolidação das leis trabalhistas ser muito antiga, é que tem se conseguido o vínculo trabalhista. Então, eu entendo que o conceito ele é muito, muito legal. Só que ele não é um conceito que nem os próprios cooperados ainda têm que analisar. Então, eu não sei se isso é regional, mas, assim, toda vez que a gente fala em trabalhar com cooperativos, empresários têm um verdadeiro horror em função do risco trabalhista. Eu não sei como que tem sido essas discussões, se essas discussões aparecem, daí essa é a minha dúvida, dentro das próprias cooperativas, se é um ponto que tem sido trabalhado, que tem sido discutido e se chega a aparecer nas discussões de vocês. Né? Na realidade, assim, eu participo do fórum aqui da região Curitiba, região metropolitana, litoral e Vale da Ribeira, que é um fórum de discussão de políticas públicas para a questão da economia solidária. A economia solidária, o movimento da economia solidária, ela não tem um marco legal ainda. Tá? Então, assim, as pessoas, elas podem até dizer que elas trabalham em empreendimento econômico solidário, que elas são cooperativas populares, mas isso não é legal, não tem uma força legal. Então, não sei de qual cooperativa você está trazendo, tá? Da onde a gente tem discutido, isso não tem aparecido, não sei se não acontece. Não tem aparecido porque, ao contrário, essas pessoas elas estão buscando um marco legal para serem incluídas, lógico, dentro de uma realidade muito específica de economia solidária, e terem a questão da previdência, enfim, de alguma forma serem, não sei se protegidas, mas de alguma forma serem cuidadas para o futuro, né? Enfim. Mas, e das cooperativas que a gente conhece, que não estão dentro dos princípios da economia solidária, a gente chama de coopergatos, que são as falsas cooperativas. E tem muitas falsas cooperativas, porque elas se desvirtuaram do processo inicial dos princípios do cooperativismo, que é um pouquinho diferente dos princípios da economia solidária. Diferentes, mas elas se conversam. Então, tem muitas cooperativas que começam com um grupo de cooperados, mas no final elas vão tendo um monte de empregados. Então, elas se desvirtuaram. Então, eu não sei da onde que vem essa... Eu posso falar um pouquinho mais. As cooperativas que são organizadas mais para prestação de serviço, inevitavelmente elas acabam prestando contas para aquela empresa que ela está prestando serviço. E daí, geralmente, elas solicitam um vínculo trabalhista por duas questões. Porque, de alguma forma, elas dizem que há subordinação a partir do momento que elas reportam dados e que há cumprimento de horário, de alguma forma, porque nos contratos estabelecidos tem cumprimento. Então, eu já vi situações, assim, cooperativas que atuam com vendas, que são formalmente estabelecidas, mas que trabalham com vendas, que trabalham com cobrança, que trabalham com motorista. Então, são cooperativas que são, e na realidade isso não é exclusividade das cooperativas, os profissionais autônomos também conseguem vínculo trabalhista ao comprovar a subordinação e cumprimento de horário para determinada instituição. Então, assim, o mercado de Curitiba são diversas cooperativas que são formalmente, que se comprova o contrato com a cooperativa, que se comprova a constituição da cooperativa, mas que daí, quando se fala em cooperativa, então, assim, o conceito da cooperativa, dos cooperados, então, a gente está prestando serviço porque somos donos do nosso negócio. Mas daí, ao sair daquela prestação de serviço, entra quando a família consegue gerar o vínculo. Então, são diferentes, mas eu acho que, pensando um pouquinho no que você está falando, que talvez são cooperativas que são formadas enquanto a Constituição está legal, mas o conceito talvez não esteja internalizado. Né? Então, a maioria dos empreendimentos de economia solidária não são formais. A maioria, pelo menos que a gente tem convivido, porque a ideia é justamente buscar políticas públicas para esse movimento. E o que eu percebo? Mesmo dentro do processo da economia solidária, tem muitos valores que não são internalizados ainda, porque a gente vive numa sociedade que tem valores como competição, individualismo, né? A questão toda que a gente vive no dia a dia. Então, é contraditório mesmo. Então, mas aquelas pessoas que estão há mais tempo, que já trabalham há mais tempo, que já participaram de conferências, que já tivemos 2 grandes conferências nacionais,
que estão trabalhando no movimento em si, elas dificilmente se desvirtuam, tá? Agora, eu acredito que sim, muitos, os que estão chegando, que não conhecem direito, que às vezes, tipo assim, eu vou ficar na cooperativa enquanto não arranjar um emprego, né? Então, ainda não entendeu o princípio. Então, não são dessas pessoas que a gente está falando, né? O movimento se faz de processo de transformação de valores que leva tempão para acontecer, né? E quando isso acontece, aí a gente questiona se teria condições éticas, enfim, de fazer esse tipo de reivindicação, né? Agora, eu concordo com você, tem muita coisa que não está internalizada, porque é um processo. E como eu falei, é muito pouco tempo aqui no Brasil, né? Eu acho que as leis que a gente tem são muito desatualizadas, né? Elas não estão atualizadas para a nossa realidade. A nossa lei não permite o que hoje o mercado de trabalho, então, em termos de contrato de trabalho, hoje a gente consegue fazer muita pouca coisa, né? Porque hoje a gente tem, seria, por exemplo, uma possibilidade de contratar profissionais por trabalho. Você não consegue fazer isso, né? Como existe no Canadá, onde o percentual de cooperativa é grande. Então, também as nossas leis precisariam ser atualizadas para que as coisas fluíssem melhor. É verdade. Além de ser antigas, esse novo movimento acontecendo também não tem. Né? Então, se trabalha em cima do marco legal. Eu ia falar mais alguma coisa, mas eu acabei perdendo o fio da meada quando você falou de liderança. Daqui a pouco eu lembro. Acho que você ia comentar alguma coisa quando eu falei do perfil empreendedor dos grupos. Que os grupos talvez funcionem melhor quando pensam o perfil empreendedor. Então, eu penso, eu não tive nenhuma assim, vivência em relação a isso ainda, mas às vezes quando tem que tomar um pouquinho de cuidado quando na situação do perfil do empreendedor, por causa do excesso da competição. Né? Então a gente vê assim que tem que ter um cuidado maior para trabalhar numa cooperativa popular ou num empreendimento econômico solidário, porque a base não é a competição, é a colaboração. Né? Então, dependendo do perfil do empreendedor que chega, a gente percebe que a pessoa quer, de alguma forma, se colocar acima do grupo. E na autogestão isso não é possível, não é cabível. Então, há muitos conflitos em relação a isso. E quando é um grupo, o grupo empreendedor, como você falou, estaria teoricamente mais maduro para isso, eu não tive nenhuma experiência para te dizer, mas eu só penso que poderia cair para a competição interna do próprio grupo, né? Não sei. Em excesso, né? Eu acho que, claro que existem variáveis aí da própria cultura, da sociedade, né? Da religião, né? Que, de certa forma, o indivíduo desde muito cedo, né? Convive com valores de sucesso, eu sou o melhor, né? A família incentiva, você tem que ser o melhor, você tem que dar o melhor de si. Isso, claro que a gente vê que o ideal é sempre que o indivíduo competisse com ele próprio, né? Eu estou melhor hoje do que eu estive ontem, eu desenvolvi. Mas ainda a família, a sociedade, a cultura, a própria religião incitam o indivíduo nessa competição com o outro. E aí, realmente, a questão, digamos, das características não seria do indivíduo estar vendo isso em relação a ele próprio, no percurso dele, mas em relação às pessoas que nós faz de convívio. Não sei se existem definições desse ponto que isso é, digamos, do ser humano ou é próprio da cultura do conjunto e todas essas outras variáveis. Então eu não teria que fazer um estudo mais profundo para ver se essa ideia é possível a médio e longo prazo, né? Na sociedade tal como ela está hoje. Né? Quando eu falo que eu entendo que o perfil empreendedor é porque eu acho que faz parte do perfil empreendedor saber fazer esse processo de colaboração. Porque o empreendedor que não sabe trabalhar com a capacidade dos outros ele fica muito isolado, né? Então, eu acho que faz parte, eu acho que o bom empreendedor, ele sabe fazer esse processo de colaboração também, faz parte do perfil dele e do processo dele.
Porque se ele fica muito nessa posição de aqui eu quero mandar e os outros obedecerem, ele não consegue usar a capacidade produtiva das pessoas. Então eu acho que o bom empreendedor e a pessoa que de fato tem um perfil empreendedor, ele não necessariamente vai impor aquilo que ele quer. Ele vai sim utilizar a capacidade das pessoas e até o sonho das pessoas para que consiga ter o resultado que ele precisa. Então ele pode até ter um objetivo final que é dele, mas se ele não fizer isso de uma forma de colaboração e saber trabalhar em equipe, eu acho que ele consegue trabalhar. Assim, existem casos de sucesso, mas quando a sacada e a ideia do cara é muito boa, porque se ele vai empreender algo que ele tem concorrente, ele tem que saber lidar com as pessoas de forma com colaboração, porque se ele fizer com imposição, eu acho que ele não consegue seguir. Pelo menos essa é a minha experiência. Isso não é estudo, isso é percepção bem prática, mas é por isso que eu entendo que tem que ter o perfil empreendedor nesse sentido. Eu entendo, só que é diferente. É aí que eu queria chamar um pouco de atenção com relação à quebra de algumas questões. Por exemplo, quando você fala assim que o empreendedor, o perfil, né, ele usa, ele precisa entender disso, não impositivo, mas de uma maneira colaborativa, inclusive, usar os sonhos e tal, na autogestão isso não acontece. Por quê? Ou pelo menos não deveria acontecer, né? Dentro da proposta não deveria acontecer, porque não é usar os sonhos dos outros, não é usar a capacidade dos outros, é todos trabalharem juntos para algo que o próprio grupo definiu. Não é o que o empreendedor definiu, o líder definiu, seja o nome que for dado, tá? Ou alguém que teve uma ideia brilhante definiu, não é. Na realidade, essa pessoa dentro do grupo vai ajudar a influenciar e tal, porém, pensando que todos vamos caminhar dentro do mesmo nível. Por isso que é a autogestão. O poder, nesse caso, ele é simétrico. Ele não é assimétrico. Ele está distribuído de uma maneira igualitária, é muito difícil de dizer, não é verdade? Mas, assim, existe possibilidade das pessoas atuarem da mesma maneira, tá? E dentro do poder assimétrico, qual que é a tendência? É que as pessoas sigam alguém. Né? Então você tem mais conhecimento, você tem mais experiência, você tem mais carisma, você tem isso, você tem aquilo. E de um modo geral, as pessoas acreditam que o outro tem e que eu não tenho. Né? Então a ideia é que as pessoas, no resgate da autoestima da maioria das pessoas, que a gente trabalha assim, eu particularmente, estou falando da minha experiência, trabalho com pessoas que têm uma autoestima muito baixa, porque dentro dessa relação da sociedade não é nem só o indivíduo, nem só a família, é o contexto, um influenciando o outro o tempo todo. Então, histórias de vidas muito difíceis e que levam a pessoa a acreditar que ela não tem condição nenhuma de tomar nenhuma decisão, nem da própria vida dela, o que dirá, né, no empreendimento, e que a gente começa a ver as transformações dessas pessoas. Lógico que são transformações que não acontecem no tempo que a gente gostaria, né? Ou a mesma nossa transformação não acontece no tempo que a gente gostaria. Mas elas acontecem e elas começam a trabalhar juntas, né? Às vezes eu não estou bem naquele dia, você está melhor, e daí você chega, não, tal, vamos conduzir tal. E no outro momento eu também estou, mas eu te puxo para cima, né? E não aquela coisa assim de manter você lá e eu aqui, que muitas vezes acontece nas organizações que a gente está acostumado a trabalhar, né? Eu sei porque eu trabalhei muitos anos de consultoria e nessa área da psicologia organizacional do trabalho, a gente sabe como funciona, né? Então, não é essa a proposta, é quebrar isso, entendeu? Todos nós aqui teríamos, teoricamente, a mesma condição, talvez uns mais, outros menos, mas com o tempo isso, o movimento do grupo junto, tá? De uma maneira simétrica. Não ideal, né, no sentido que todo mundo é igual, não é isso. Visando o individual, né, valorizando o individual, não individualismo, visando o individual, mas dentro de um conceito coletivo. Né? Entendi o que você quis dizer, e eu acho que é interessante, independente se é cooperativa ou não, e eu acho que um pouquinho disso que eu estou falando, que é possível trabalhar dentro da empresa privada com esse mesmo conceito. Porque eu acho que gestões
mais modernas, elas já estão tendendo a trabalhar dessa forma. Então tem o diretor, mas o diretor ele não é especialista em tudo, né? Então o financeiro ele deve ser um especialista, inclusive para orientar o diretor, o empreendedor, o sócio, o dono, em relação àquilo, para que a decisão seja compartilhada. Então talvez seja um conceito que possa, né, e por isso que cada vez mais tem tido menos hierarquia dentro das empresas, porque talvez o conceito de gestão ou de autogestão esteja sendo implantado dentro das organizações. Mas eu entendi o que você quis dizer, né, quando você diz de não ter o perfil empreendedor, porque isso de alguma forma pode colocar alguém no nível... Não é que não tem, né, mas não é no sentido de levar o grupo, mas que o grupo vai junto. E essa é uma outra coisa que eu queria convidar para a gente questionar também, sabe? Porque essa questão de trabalhar a empresa mais moderna, no sentido da autogestão, mas ela é uma autogestão que ela não se concretiza na completude. Porque você vai, né, mesmo que sejam os profissionais mais bem qualificados dentro de uma organização, porque a tendência das organizações é trabalhar com profissionais cognitivos, né? Não é mais tanto braçal como era antigamente, e mais cognitivos que trazem projetos, trabalham com ideias, desenvolvem tecnologia, propostas, enfim, projetos, enfim, de uma maneira mais... Agora, até um ponto. Porque ele não pode, no final das contas, influenciar a decisão da empresa como um todo. Influenciar não digo, mas mesmo que influencie, ele não é para ele, é para outro. A gestão pode ser parecida, mas o objetivo é diferente, porque a empresa privada tem como objetivo dar lucro para os acionistas, é diferente o conceito, né? Então, e ele não vai dividir prejuízo com os colaboradores. Não vai dividir nada, né? na verdade. Tem um prejuízo. Então, o conceito é diferente, mas a forma de gestão de pessoas pode ser parecida, nesse sentido que é a minha comparação. Né? Então, acho que a gestão de pessoas pode ter um modelo parecido, mas o objetivo é outro. É outro. Na verdade, é para acumular para alguns em detrimento do bem maior, que é o coletivo. E dentro de uma cooperativa não tem esse acúmulo. Né? Não se divide nem lucro nem riscos, né, na empresa privada. Então, acho que o objetivo ele é diferente do conceito de cooperativa. Mas, por exemplo, quando a empresa está em situação complicada, né, que se não se cuidar, volte e meia, a empresa pode ficar, a tendência da empresa é cortar custos. Né? Numa cooperativa, as regras decisórias se mantêm garantidas, inclusive no processo de falência, mesmo o patrimônio dos sócios. Né? Então, claro que assim, se a gente for pegar o conceito jurídico. Sim, o conceito jurídico, sim. Mas o que eu estou querendo dizer, dentro de uma cooperativa, o que é a tendência de fazer? Não estou dizendo que isso necessariamente acontece. A tendência é que as pessoas conversem entre elas e definam, a gente não vai, para cortar custos, a gente não vai cortar as pessoas. Nós vamos diminuir. Por exemplo, a repartição do que sobra. Né? A gente já teve situações, por exemplo, de uma determinada cooperativa aqui no Curitiba, autogestionária, dentro desses princípios, que ela pagava a conta de luz, conta de água, pagava os seus fornecedores, tudo certinho, mas não sobrava nada, quase nada para repartir entre os cooperados. Então, aqueles cooperados sabiam que ia ser assim. Por um tempo, um bom tempo foi assim. Tiveram que segurar muito fortemente, mas acreditando e apostando na ideia de que eles mesmos iriam, como é que pode dizer, reverter o quadro. Né? Então, isso que eu acho que é legal, que é a grande sacada, assim, que é difícil, não é uma coisa fácil, é uma coisa bem... demorada de fazer o grupo entender, mas ele pode gestionar por todos os caminhos, né? Não necessariamente alguém vai decidir se você tem emprego hoje, amanhã você não tem mais. Né? Eu sou a favor das cooperativas, eu acho legal, né? O questionamento que quando a gente começa a discussão, como que a gente vai fechar. Então, quando a gente começa a discutir disso, vem algumas dúvidas de como que a gente fecha todos os processos na realidade do dia a dia do mercado. Né? Então, o conceito é muito legal, a forma de gestão é muito legal, mas como que a gente implanta isso no dia a dia, que vai surgindo as dúvidas quando a gente começa a discussão. Né? Mas eu sou a favor das cooperativas, eu acho que funciona, acho que ela
tem resultado, mas vão surgindo algumas dúvidas no meio do É, caminho ali. porque ainda é um processo que está em construção, né? Ele Não está. Ele não é muito fechado, não, e muito muito pelo contrário. novo. Muito novo. Então tem muita coisa que precisa ser reavaliada o tempo todo, né? Críticas, muitas críticas, muita coisa errada também é feita em prol desse bem comum. Acontece, claro. São horários, eu vou fazer mais uma provocação. Na reorientação, ou no replanejamento de carreira, né, a Tânia comentou do pessoal se aposenta, não vai ficar na rede, né? Descansando. Né? Vai começar, enfim, vai ter outro projeto, outras questões. De que forma a gente poderia, né, pensar num trabalho que a gente pudesse, eu ainda ouso tentar casar a cooperativa com a reorientação de carreira, ou o planejamento de carreira. De repente, ter uma cooperativa de aposentados para geração de renda diferenciada, porque, enfim, as aposentadorias, né, a tendência é ter um achatamento do poder aquisitivo e um aumento do custo da própria vida, porque são remédios e outras coisas, fisioterapeutas, não é? Então fica aí mais uma provocaçãozinha, e daí para a gente falar um pouquinho disso, né? E daí em seguida cada um fazer um breve encerramento daí, tá bom? Bom, nessa direção, né, que as carreiras vão ser mais longas, necessariamente, não só por questões de saúde, como questões de poder aquisitivo, de economia, e até pelo suporte disso, né? Na medida que a população envelhece, quem é que vai providenciar realmente o retorno financeiro para sustentar, né, de uma maneira digna, né, as pessoas que estão chegando aí depois dos 60, etc. Me incluo. Mas, apesar de estarem chegando nessa idade, não quer dizer que perderam muitas vezes a sua capacidade intelectual, até física, as pessoas estão chegando melhor. Né? E realmente, né, o mercado de trabalho nem sempre nas organizações absorve ou mantém essas pessoas, né? Às vezes algumas que já estão e se aposentam, algumas continuam trabalhando, garantem o seu espaço. Mas aquelas que realmente vão, né, para a aposentadoria e para serem novamente absorvidas pelo mercado, isso se torna bastante difícil. Essa modalidade, não sei se dá para falar assim, não sei se é isso que a gente define como né, organizações solidárias, economia solidária, eu acredito que poderiam ser realmente uma forma, não sei, um recurso de organizar essas pessoas e ajudar essas pessoas nesse entendimento, e que realmente ali elas não teriam que ser aceitas ou não, ou elas não seriam discriminadas ou não, bastava que elas tivessem boa vontade, algo a fazer, colocar os seus potenciais ou as suas experiências, né? Eu imagino que, eu vejo, né, quando convivo com pessoas que se aposentaram e estão buscando uma nova carreira, muitas vezes trabalhando em ONGs, trabalhando como voluntárias, né, oferecendo seus préstimos. E muitas vezes essas pessoas hoje são que sustentam a família, pagam faculdade para neto, né? Quantas dessas pessoas hoje arcam com muitas das situações financeiras porque realmente né, tudo que os filhos e netos precisam hoje para poder se capacitar envolve um custo e um envolvimento, né, sociofamiliar bem grande. Eu acredito que, né, eu acho que você pode responder melhor do que eu, e que seria possível incentivar esse tipo de trabalho e até agregar pessoas num objetivo comum. Eu acho que a cooperativa tem também a gente pensando mais a médio e longo prazo,
um valor importante no sentido de sustentabilidade mesmo, porque hoje com o volume de encargos que as empresas têm, o produto final fica muito caro para uma empresa não cooperativa, em função, principalmente quando utiliza um volume grande de mão de obra. Então, eu acho que a estrutura da cooperativa permite a entrega para o mercado de um produto final mais barato do que a empresa privada, a pessoa jurídica privada, em função do volume de encargos que tem. Então, a tendência com o volume de impostos, de encargos, que o consumidor final acaba arcando, a cooperativa é uma forma de reduzir isso para o consumidor final de alguma forma também. Então, não só para as pessoas que estão fora do mercado, talvez seja uma forma que contribua para a sustentabilidade mesmo econômica, né? Não só para as pessoas envolvidas, mas para o resultado final do custo mesmo do produto, né? O serviço que a cooperativa produz. Na realidade, eu sou super empolgada, achei ótima ideia. Eu sempre penso que as pessoas, elas podem se reinventar, né? Assim, e no grupo muito mais legal. Quando eu digo legal, é em sentido, porque a gente tem várias experiências, vários relatos de luta, por exemplo, eu trabalho muito com um grupo de mulheres, de várias que estão assim, excluídas e com uma certa idade, no mercado do trabalho e já sabem que é muito difícil a sua recolocação e elas entram em depressão, elas ficam mal, elas ficam... ou então situações graves que aconteceram na vida dessas pessoas e tal, enfim, ninguém está isento disso, né? E muitas vezes no trabalho, que às vezes parece assim, puxa, mas vai lá, acaba não ganhando muita coisa, né? Tira muito pouquinho e tal, que hoje em dia ainda está nesse processo de não ser algo que se autossustente, né, de dinheiro, em termos de retirada, mas o ganho que essas pessoas têm de saúde mental é fantástico. Muitas delas, inclusive, acabam sendo uma forma de tratamento, né? Eu não estou dizendo que todo idoso, toda pessoa que se aposenta vai entrar em estado depressivo, nada disso, mas eu acho que essa coisa da convivência, e principalmente aquelas pessoas que já estavam acostumadas uma vida inteira a trabalhar, estar em projetos, enfim, contato com várias pessoas, e de repente isso, de uma certa forma, acaba, esse reencontro é muito legal, porque um dos objetivos da economia solidária é colocar o ser humano em primeiro lugar, né? Outro, talvez, uma tendência da economia solidária é justamente fazer com que as pessoas se encontrem, é o coletivo, né? Então, assim, os ganhos são maiores. Às vezes não é tanto. O dinheiro ele acaba vindo, é muito bem-vindo, por sinal, mas ele não é tão forte ou não compete tanto quanto as relações que se estabelecem. Então, é muito legal. Se as pessoas, imagine várias pessoas que queiram trabalhar junto e têm uma capacidade cognitiva ou de qualificação, de experiência, de vivência, nossa, é fantástico. Dá para sair assim, trabalhos muito legais mesmo. Agora, é claro, as pessoas tendem a se isolar, tendem a ir para o individual, né? Porque a nossa sociedade, de uma certa forma, acaba dizendo assim, você não, entre aspas, não presta mais, né, para esse mercado. Então, e as pessoas acabam achando que é isso mesmo, né? Não, ao contrário, acho que pode se reinventar, num coletivo é muito mais criativo isso, e um estimula o outro, né? Então é bem bacana. A motivação é muito maior, né? Porque na empresa, né? na empresa que a gente procura fazer sempre assim, vamos traçar qual é o objetivo, a missão, a visão, para que todos se envolvam. E na cooperativa não, isso já existe por natureza, né, da própria cooperativa. Então, quer dizer, já começa um objetivo comum que todo mundo vai. Então, tudo aquilo que a empresa tem que trabalhar, a cooperativa já nasce partindo de um objetivo comum. Dentro do amadurecimento daquela ideia, né? Não é imposta, na verdade vem do próprio grupo, né? Bem legal. Eu quero agradecer mais uma vez a participação, né, das nossas colegas aqui com essa mesa que a gente colocou um paradoxo, mas que acho que tem vários encontros, né, para debater.
E acho que fica aí mais um desafio para os psicólogos e futuros psicólogos, que também são áreas para investir energia de trabalho, seja na orientação ou reorientação de carreira, seja no trabalho com as cooperativas, que é um trabalho que com certeza tem demanda psicológica, né? Tem demanda de trabalho do psicólogo, na medida que vai ter que trabalhar com a cooperação, a colaboração, com autoestima, com produção pelo bem comum, né? Que são coisas que nem sempre estamos habituados, na medida que a formação ainda traz muita coisa voltada para a individualização e não para a questão da socialização, né, do saber. Então, agradeço mais uma vez e esperamos poder contar outras vezes com vocês, né, contribuindo aí para a gente. Obrigada, amigo.